Pessoal, então deixa eu explicar para vocês como que eu faço o rostinho do Mickey no EVA. Primeiramente, eu cortei o rostinho dele num EVA pele, tá? E eu marquei aonde é a parte preta da cabeça dele, marquei com um lápis e pintei essa parte preta aqui, toda pintada com tinta acrílica. No caso, eu usei PVA, desculpa, da Acrylex, pode ser acrílica ou PVA. A acrílica até tem uma cobertura melhor. Você precisa passar menos mãos para cobrir o EVA com a acrílica. E aqui na minha cidade eu tinha da PVA. Esse pote é um pouquinho mais econômico, eu acabei preferindo a PVA preta. Passei 2 mãos para ficar bem coberto, bem pretinho. Risquei onde ia ser os olhos dele, pintei de branco e a bolinha de preto. Aqui eu cortei mesmo um pedaço de EVA, tá? Preto, colei no narizinho, risquei aqui a boquinha, usei o rosa aqui para fazer a linguinha dele e aqui a parte do fundo da boca eu usei essa acrílica, da Acrylex também, goiaba queimada, tá? Aqui primeiro eu faço sempre as cores chapadas mesmo, sem sombra, e depois eu venho com a parte de sombra para dar o acabamento final. Aqui, dentro do olhinho, na parte preta, eu coloquei um pouquinho de azul com tinta também, a tinta acrílica, a azul celeste, para fazer essa luz aqui azulzinha no olho dele, tá? E toda essa parte mais sombreada que vocês estão vendo aqui, eu uso pó mágico para biscuit, para fazer a sombra aqui do meu Mickeyzinho. Tem várias marcas no mercado, mas eu gosto bastante dessa aqui. E eu usei esse tom de marrom, que é um marrom mais claro, é como se fosse a sombra da nossa cor de pele mesmo. Depois tem o marrom mais escuro e o preto. Então eu gosto de usar esse para fazer a sombra da pele. E aí você vem com um pincelzinho mesmo. Eu até deixo numa bandejinha. Assim, mergulho o pincel aqui, tiro o excesso de pó e venho fazendo a sombrinha aqui na lateral. Embaixo do narizinho dele também tem sombra. Entre os 2 olhos também tem sombrinha aqui. A desse lado e aqui na boquinha. Para fazer um vinco aqui, né? Para mostrar que essa parte é funda. Então, essa parte a gente precisa fazer sombra. E depois a gente vem amenizando a sombra aqui com o pincel para formar esse degradê. Aqui mais escuro e vai clareando. Aqui nas covinhas aqui também da boca, eu fiz um pouquinho. Entre os olhos, né? E aqui na parte branca eu coloquei um pouquinho de pó preto e dei uma esfumaçada. Agora eu queria mostrar pra vocês que eu vou dar uma iluminada aqui no narizinho dele. Também com pozinho branco, pó mágico para biscuit. Ai, gente, pega um pouquinho no pincel, tira o excesso na bandejinha. E vem com a mão leve para não ficar muito pó de uma vez. Então, geralmente o brilho do narizinho do Mickey, ele é arredondado aqui na parte superior do nariz dele. Então, eu vou começar do centro e vou com movimentos circulares, deixando a minha mão um pouco mais leve. E vem espalhando esse pozinho. Sempre tenha um papelzinho, um paninho para você poder limpar o seu pincel. E vem espalhando esse pó. Que o centro da luz a gente quer mais iluminado. E em volta a gente quer mais esfumaçado, né? Menos branco. A gente pode usar
o dedo também para dar uma espalhada. Lá no meinho ainda faltou. Então, você pega mais um pouquinho de pó. Bem com a pontinha do pincel mesmo. Dá uma iluminadinha, ó. Tira o excesso. Pode até dar uma soprada para sair um pouco do pó. E vem dando uma esfumaçada nesse branco. Para dar uma impressão que aqui, bem no meinho, tem um ponto de luz. Então, você vem esfumaçando. Ó como já dá uma destacada no narizinho dele. Depois, por último, a gente ainda pode colocar um pinguinho de tinta branca ali para ficar mais iluminadinho ainda o narizinho dele. Dê batidinhas, ó, bem leves, movimentos circulares, para ir diminuindo a intensidade dessa luz. Ó, que fofinho. Aqui, como eu fiz azul, eu só vou precisar fazer 2 pinguinhos brancos em cada olho. Então, agora eu venho com o meu pincel zero, o pincel liner. Eu vou umedecer ele na água. Tiro o excesso de água nesse paninho. E com a tinta acrílica branca ou PVA, que no caso eu tenho acrílica, eu dei uma diluída nela, aqui na bandejinha também. Deixei ela um pouquinho mais aguadinha, não sei se dá pra ver. Vou pegar com a pontinha do pincel aqui, movimentos. Você vai girando o pincel para poder ir tinta em todos os lados do pincel e puxa, ó. Gira, puxa, para afinar a ponta do pincel. E geralmente, a luz do olhinho do Mickey, ele não é bem um círculo, né? Ele é um círculo um pouco achatado. Então, a gente vem aqui, faz aqui encosta o pincel e dá uma puxadinha, ó. Encosta o pincel e dá uma puxadinha. Sempre dá uma olhadinha para ver se os dois lados estão mais ou menos do mesmo tamanho. Olha como a luz já muda bem o personagem. Depois ainda vou fazer a sombra da língua, da parte de dentro da boquinha dele, porque lá atrás, a parte vermelha, é mais funda que a língua. Então, a gente tem que escurecer para justamente dar a impressão de profundidade. A língua também vai ter sombra e vai ter um pouco de luz para dar uma iluminada na língua também, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica e segue aí o nosso canal, que sempre eu vou trazer mais novidades, dicas de pintura em EVA, para deixar as suas peças com mais vida e um acabamento mais encantador aí para suas peças, tá bom? Beijo, pessoal, até o próximo vídeo.